vamos contar pra esse pessoal. Ixi, babou. Começo do vídeo, ela já estragou o vídeo. Como eu tô linda, gente! Olha só esse neném. Vamos contar pro pessoal como é que foi o terceiro semestre. Bom, meu terceiro semestre começou em agosto desse ano. Eu estava de licença maternidade, porque a Luísa tinha 2 meses. No terceiro semestre de medicina na UFGD, você tem que cursar 5 matérias: farmacologia, fisiologia, bioquímica, saúde da comunidade e mecanismos de agressão e defesa. Eu só fiz mecanismos de agressão e defesa, porque as outras eliminou da época da nutrição. No vídeo passado, eu falei que eu tinha feito saúde da comunidade, mas o nome da matéria é saúde pública. Saúde da comunidade é nesse terceiro semestre, desse vídeo. Então, como eu estava de licença maternidade, eu não precisava ir nas aulas, mas eu fui fazer prova porque eu quis. Mas acho que a professora deveria fazer uma avaliação diferente, mas eu não quis, eu quis ir lá e fazer a prova. E foi uma prova teórica, foi casos clínicos. Eu gostei bastante da prova, fui bem. Aí eu entreguei um portfólio, também valia nota. O portfólio era um monte de questões sobre a matéria que a professora passava pra gente responder. E montar esse portfólio seria as questões mais importantes do conteúdo. Eu gostei bastante, só que imuno é muito difícil. Eu estudava vendo vídeo no YouTube, mas assim, NHC, classe 1, citocinas inflamatórias, interferon gama, anticorpo monoclonal, coisas assim que a gente não vê no dia a dia, então a gente não sabe nada. E é difícil você entender. E leucócito, linfócito, linfócito helper, gente, é muito difícil o imuno. Então acho que a matéria mais difícil foi essa e eu tive que fazer a distância pelo YouTube. E aí acabou a minha licença. E essa matéria ela é dividida em patologia e imunologia. No início do semestre foi imunologia e depois ela terminou e começou patologia. E aí quando eu voltei, que eu tive que ir para aula, foi já patologia matéria? Isso, foi já patologia. E aí ela dava aula teórica e depois aula prática no laboratório. E isso a gente foi lá para outubro, mais ou menos. Então foi agosto, setembro e metade de outubro, imuno e depois patologia. Como eu tenho 2 crianças, eu não ia na aula, porque ou meu marido ficava com as crianças ou eu faltava, então eu mais faltei do que fui em patologia. E patologia é uma matéria bem mais fácil de você aprender do que imunologia. E eu gostei bastante, a prova também foi teórica, casos clínicos e também entregamos um portfólio. E também a gente teve uma prova prática no laboratório, a gente tinha que ver a lâmina no microscópio e falar qual era a patologia, qual era a doença, qual era o diagnóstico. Eu achei difícil, porque você tem que saber exatamente aquele tecido. É a mesma história de histologia, você tem que entender, tem o olho clínico mesmo, para você ver ali na lâmina e saber o que está acontecendo, se está saudável ou não e qual é a doença. Então, é isso. Então, nesse terceiro semestre, eu não participei da liga, eu não participei de projeto, eu só fiquei em casa cuidando das crianças e a professora me mandava as questões para eu fazer em casa. As questões que ela passava pro pessoal na sala, eu também respondia e mandava para ela por e-mail. E eu também tinha acesso às aulas dela. Ai, gente, eu tô querendo gravar, mas não tá dando certo, porque eu tenho que ficar cuidando da Luísa. Vou ficar aqui segurando o pé dela, porque ela tá terrível. Então, o meu terceiro semestre foi isso. Basicamente, eu fiz uma matéria, foi por isso que eu quis ter filho, porque eu sabia que eu só teria uma matéria. E aí eu não participei de liga, eu não participei de outros projetos. Eu só fiz a matéria e encerramos o semestre. Agora, no final do ano, a gente teve um teste de progresso, que foi feito pela Associação Médica. E eu gostei bastante, foi online e a gente tinha que responder um monte de perguntas, um monte de caso clínico, eu gostei. Tinha coisas que eu não vi ainda, óbvio. Tinha perguntas sobre cirurgia, pediatria, GO. Mas eu gostei bastante, porque aí a gente já treina, né? Eu gosto de casos clínicos, porque faz você desenvolver um raciocínio clínico. E eu espero, né, evoluir para os próximos anos. Então foi isso, terminamos de escrever o nosso artigo.
A professora já corrigiu várias vezes e aí agora a gente finalizou a escrita do artigo da horta. Já mandamos para publicação, então quando publicar eu vou mostrar para vocês. Ficou bem legal o nosso trabalhinho e eu acredito que foi isso meu terceiro semestre. Se eu esquecer de alguma coisa, eu vou deixar foto e escrito aqui para vocês. E deixa o like, porque dá muito trabalho gravar vídeo, ainda mais eu com duas crianças pequenas. Eu tenho que gravar, editar e postar. E demora umas 2 horas para eu editar o vídeo. Isso que eu nem sei editar direito, nem fica tão legal assim como eu gostaria. É isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários ou sugestão de algum vídeo para eu gravar, deixe aqui. E é isso. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!